Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A paz do Senhor Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, esteja com todos nós. Meu irmão, minha irmã, é com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários em nossa TV Canção Nova. Eu saúdo você, saúdo a todos vocês que nos acompanham. Sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, que com alegria apresento este programa. Hoje, no domingo, nós celebramos a festa do batismo de Jesus. Momento importante para a nossa salvação, momento importante para a realização da missão de Jesus. O batismo, ele está muito bem narrado nos evangelhos. Antes de iniciar a sua missão pública de proclamar o reino de Deus, Jesus, ele foi encontrar-se com João Batista às margens do Rio Jordão. E ali se deixou batizar pelo precursor. Momento importante. No batismo, ele foi manifestado como Filho de Deus, cuja palavra nos traz salvação. Para refletir conosco o significado desta festa do batismo de Jesus, temos a presença no nosso programa Discípulos e Missionários do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bom domingo para o senhor. Obrigado, bom domingo também, e a vocês também que nos acompanham nesse nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje é dia de a gente lembrar não só do batismo de Jesus, mas também do nosso batismo. E você lembra quando você foi batizado? Você não lembra, tem um papelzinho lá que pode ajudar a lembrar, que é o batistério, a lembrança do batismo. Dá uma olhadinha lá. Que dia que você foi batizado? A memória desse dia ele é muito importante. É o dia que nós nascemos para Deus, para a vida da igreja. Dom Odilo, e o batismo de Jesus, o que isso significa de fato para a vida cristã? Então, eu poderia começar com uma pergunta aqui. Certo. Jesus precisava ser batizado? Exatamente. O batismo de Jesus é igual ao nosso? Então, você já tem a resposta sobre estas duas perguntas? Jesus precisava ser batizado? Certo que não, se entendemos o batismo como o nosso batismo. O nosso batismo é diferente do batismo de Jesus. Nosso batismo justamente para nos inserir na vida nova que Jesus trouxe. Jesus nos trouxe a vida nova e nós, pelo batismo, recebemos parte nessa vida nova. Então, nosso batismo é diferente do de Jesus. Jesus já tem a plenitude da filiação divina. Mas para que ele então foi batizado? Bem, o batismo de Jesus era para descer ao meio dos pecadores. Ele que não era pecador, para assumir sobre si o pecado do mundo. E, claramente, o batismo de Jesus expressa ainda mais o significado do Natal e do mistério da encarnação. Ele veio para assumir a nossa condição humana, a nossa humanidade pecadora. Para quê? Para nos resgatar, para dar-nos a graça do nosso batismo, que nos faz filhos e filhas de Deus, que nos purifica da nossa condição de pecadores distantes de Deus e nos faz justamente familiares de Deus. Então, o batismo de Jesus tem um significado muito bonito, muito importante. Jesus não precisava ser batizado para tirar o pecado original. Isso não tem sentido. Jesus não foi batizado para ser membro da igreja. Ele é o fundador da igreja. Jesus não foi batizado para pegar padrinho e madrinha. Isso não tinha, né? Então, uma porção dessas coisas que nós já imaginamos com o batismo, para Jesus não tinha significado. O significado do batismo de Jesus é este. Ele desceu para o meio dos pecadores, entrou na fila e se fez batizar como se fosse um pecador também. E logo depois, João Batista vai dizer, ele tira o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Exato. Ele não tem pecado, ele tira o nosso pecado.
Por isso, o batismo de Jesus é uma revelação, é uma manifestação daquilo que é o seu Natal. Ele veio para nos assumir a nós pecadores e nos fazer filhos e filhas de Deus. O senhor colocando assim, aí deixa bem claro para nós que a festa do batismo do Senhor, portanto, marca o final desse tempo litúrgico do Natal. Exatamente. Então, hoje termina o ciclo litúrgico do Natal e Epifania. Perfeito. Epifania é um tempinho curtinho, né? Dependendo do ano, dura uma semana. Né? Então, mas o tempo litúrgico se chama do Natal e da Epifania. Perfeito. E hoje, com a festa do batismo de Jesus, encerra-se este ciclo litúrgico das festas do Natal e Epifania, que dizem respeito ao nascimento de Jesus e à sua infância. Que Jesus foi batizado provavelmente aos 30 anos, então já não era mais da infância, mas claro, encerra essa parte, digamos assim, da vida oculta de Jesus. Aproveitando essa questão de nós também aproveitarmos a festa do batismo de Jesus para fazer memória do nosso batismo. O senhor disse aí, então, Jesus foi batizado aos 30 anos. E na Igreja Católica, a prática de batizar as crianças, não deveria esperar se tornar adulto para ser batizado? Não, nosso batismo é diferente do de Jesus. Nosso batismo para nos inserir na vida nova, né, trazida por Jesus, para nos inserir na comunidade cristã e para nos purificar do pecado da origem, isto é, nos dar a graça santificante de Deus. Perfeito. Então, quanto mais cedo recebe, melhor. E é claro, o batismo é para a nossa profissão de fé também. Mas a profissão de fé é a igreja quem faz e nós fazemos com a igreja. Nesse caso, quem faz a profissão de fé para uma criança são os pais, são os padrinhos. Então, o nosso batismo é uma grande graça que está relacionada com o batismo de Jesus, a graça que ele nos trouxe. Jesus nos trouxe a graça, a possibilidade de sermos filhos e filhas de Deus. O batismo, ele é um sacramento que diz respeito também à iniciação da vida cristã, não é? Existe também nas dioceses, de um modo geral, essa preocupação. Como é que o senhor tem visto, particularmente na Arquidiocese de São Paulo, esse trabalho, essa preocupação com a iniciação da vida cristã? Bem, acho que são duas coisas que a gente precisa distinguir. De fato, o batismo é o início da vida cristã. Uhum. Antes do batismo, ainda não se pode falar de vida cristã. Uhum. Então, por isso se chama sacramento da iniciação cristã. Batismo, a crisma e a Eucaristia. São os 3 sacramentos de iniciação, de início da vida cristã. Mas, em primeiro lugar, o batismo, porque sem o batismo não tem os outros. Uhum. Uhum. Então, os sacramentos de iniciação são os que nos introduzem no mistério cristão. Pelo batismo, além do mais, se faz a profissão de fé de adesão a Deus, a Jesus Cristo, às verdades da fé, à igreja. Uhum. Então, este é o sentido dos sacramentos de iniciação. Agora tem a catequese de iniciação à vida cristã. Iniciação à vida cristã. Isto tem um significado relacionado com a evangelização. Uhum. Não basta ser batizado, é preciso fazer passos de entrar na vida cristã, na prática da vida cristã. Conhecer mais a fé que se professa. No aprofundamento do mistério da fé, que se acolhe pelo batismo, da graça de Deus que se acolhe. Isto é um caminho, é um aprendizado. Então, é isso que hoje a igreja está batendo muito, aqui no Brasil de modo especial, em outros países também, mas nós do Brasil temos muito esse programa, esse propósito de ampliar a iniciação à vida cristã, porque tem uma questão muito simples aí. A maioria dos nossos católicos só foram batizados, mas não foram iniciados à vida cristã. Receberam a graça do batismo, talvez até da primeira comunhão, talvez até da crisma, mas a maioria só recebeu o batismo ou nem recebeu o batismo. E depois não houve um progresso, não sabem o que é viver a vida cristã, não aprenderam a dar os passos
dentro da fé, na vida da igreja, caminhar com a igreja. Tudo isso é iniciação à vida cristã. Aprende-se a vida cristã. A vida cristã também é um aprendizado, é um dom de Deus, mas é também um aprendizado. A gente tem que aprender o Evangelho, a gente tem que aprender os mandamentos, a gente tem que aprender a rezar, né? A gente tem que aprender a praticar a fé através da prática das obras de misericórdia, da vivência dos conteúdos do Evangelho. A gente tem que aprender a seguir Jesus no caminho, né, do Evangelho. Então, esta é a iniciação à vida cristã, para depois de iniciado, você continue. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários e você pode assistir novamente esse programa e tantos outros programa Discípulos Missionários através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/playcançãonova. Canção Nova. Então, youtube.com/playcançãonova. Dom Dilo, chegando ao final do nosso programa, suas palavras para encerrarmos e sua bênção. Pois não. Então, lembrou quando foi batizado? Se não lembrou, ainda está em tempo. Quem sabe hoje, ao longo desse dia, ao longo dessa semana, procure saber quando foi batizado, onde foi batizado, quem foi o padre que batizou. Serão dados bem interessantes para você ter na sua carteirinha de vida cristã, ou seja, conhecer bem a sua identidade cristã. Foi um momento muito importante esse, muito bonito, do batismo. Podemos pedir para o povo fazer esse dever de casa? Sem dúvida. Quem sabe, na próxima semana, você pode contar para os seus amigos também. Perguntar, você lembra quando foi batizado? Você sabe o dia que foi batizado? Será uma curiosidade bem interessante. Fica com Deus, boa semana, que Deus acompanhe a cada um. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.